Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Eles fizeram esse teatro ontem. Aí eu falei para eles, vocês precisam fazer no domingo. Muito legal, não é verdade? Eu gostaria de trazer uma palavra. Talvez a gente fale em duas. Talvez a ministração que eu vou começar hoje, talvez a gente termine ela num outro dia, tá? Mas eu quero falar sobre dois temas. Relacionamento e colheita. E para isso nós vamos ler os primeiros 7 versículos de 2 Reis, capítulo 4. Tá bom? 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Aí, se der tempo, hoje, nós entramos, nós vamos prosseguir no texto. Mas, a princípio, nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Em nome de Jesus. É bem conhecido o texto, muito conhecido. As criancinhas lá da Mana Kids poderiam pregar para nós sobre isso aí tranquilamente. Está escrito assim: uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede vasilhas, ou pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vazias, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, e os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Quem conhece essa história? Levanta a mão assim. Todos conhecem. Então eu não preciso pregar sobre ela, precisa? Mas para nós entendermos um pouquinho melhor, eu sei que vocês conhecem, nós vamos ler, para nós entender, para mim, fazer uma introdução sobre esse texto, nós vamos ler no mesmo livro aqui, Israel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, para vocês entenderem melhor, para mim poder fazer uma introdução, para nós começarmos a ministrar sobre esse texto. 2 Reis, capítulo 6, do 1 ao 6. E disseram os filhos dos profetas para Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e lançou ali e fez flutuar o ferro. Amém? Eu vou começar pelo capítulo 6 para vocês entenderem, daí nós voltamos para o 4. A Bíblia diz lá no 4 que ela era filha de profetas, não é isso? A viúva. No capítulo 6, a Bíblia diz ali, onde nós lemos, que os profetas, eles vão até Eliseu. E fala para Eliseu: viu, o lugar onde nós estamos já é estreito, é pequeno. Nós precisamos ampliar esta casa. Aí Eliseu diz assim: vai você, ou ele diz assim, o profeta, diz para Eliseu: desçamos até o Jordão, cortamos madeira e trazemos para ampliar a casa. Aí Eliseu disse para ele: pode ir.
vocês estão liberados para ir. Aí o moço diz para Eliseu, não, Eliseu, nós não vamos fazer isso sem você. Não tem como. E Eliseu disse, eu vou com vocês. E eles desceram até o Jordão e começaram a cortar madeira. E a Bíblia diz que um daqueles meninos que estavam cortando madeira, cortou a madeira. E o machado dele caiu na água. E ele gritou para Eliseu e disse, Eliseu, esse machado era emprestado. Aí Eliseu perguntou, aonde caiu? Foi aqui. Aí Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou na água, e a Bíblia diz que o machado flutuou. Não é isso que nós lemos? Pois bem, a Bíblia diz que a viúva, Eliseu tinha então, voltando 6, Eliseu tinha uma escola de profeta, um lugar onde se reunia, para ele ensinar os ofícios do profeta. E tudo leva a entender, porque a única vez que nós ouvimos falar desse casal, é no capítulo 4, quando o camarada morre e deixa a dívida. E o que nós entendemos que ali, ele era um dos aprendizes de profeta que estudava na escola de profeta onde Eliseu era o professor. Ela vem até Eliseu e ela não diz assim, nós éramos fiéis a Deus. Não. Ela chega até Eliseu e diz assim, capítulo 4, coloca lá para nós. Capítulo 4, ela chega até Eliseu e diz assim, Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu. E você sabe que ele era fiel a Deus. Não é isso que está escrito ali? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo, falando do marido, temia ao Senhor. Ela está dizendo, e você sabe que ele era fiel a Deus. E agora os credores veio para buscar os meus filhos, porque ele morreu e deixou a dívida. Aí Eliseu pergunta para ela, mulher, o que você tem em casa? A primeira resposta dela é nada. Ela disse, não tem nada. Agora você já imaginou, querido, um casal com 2 filhos vivendo sem nada em casa? Não faz sentido. Não faz sentido. Esse casal tinha mobília, tinha, sei lá, talvez um carro, sei lá, na época não tinha carro, né? Vamos dizer que eles tinham um jumento para andar, sei lá, eles tinham alguma coisa. Mas com a morte do marido, as dívidas começaram a se agravar. As dívidas começaram a crescer. E vamos entender que então ela começou a se desfazer do que tinha. Primeiro foi a jumenta. Depois os burros, não sei, depois um camelo, depois a TV de 50 polegadas, depois o guarda-roupa, depois a mesa. Foi mandando tudo embora o que ela tinha. Só que chega um momento que ela não tem mais o que se desfazer. E a dívida continua crescendo. E aí então o credor vem até ela e diz assim, viu, eu vim cobrar a dívida. Ela diz assim, viu, mas eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho dinheiro. Esses dias eu estava ministrando aqui no Ativados, e eu estava falando sobre 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Quando, paz querido, quando o rei da Síria, ele começa a armar esquema para invadir Israel. Ele começa a bolar armadilhas, estratégias para invadir Israel. Só que toda vez que ele pensa em fazer alguma coisa, Israel tem um profeta, querido. E Deus então revela para o profeta, que na ocasião era o profeta Eliseu, revela para o profeta, e o profeta ele vai e conta para o rei de Israel, diz, a Síria vai entrar por aqui, o plano deles é esse. E quando a Síria entra, Israel já está esperando, então Israel vence a Síria. Várias vezes foi assim. Aí o rei chama a galera e diz assim, gente, aqui tem um 007. Tem um espião infiltrado aqui, não é possível. Porque todas as vezes que eu penso em alguma coisa, Israel fica sabendo. Toda vez que eu vou entrar em Israel, eles já estão esperando. Presta atenção. Não tinha ninguém da Síria infiltrado, ou ninguém de Israel infiltrado na Síria. Mas tinha alguém da Síria infiltrado em Israel.
Porque no momento que o rei fala isso está lá no versículo 14 do capítulo 6. Aí, no momento que o rei fala isso, aí o camarada diz assim, não é rei. Aqui não tem ninguém te traindo. É que lá em Israel tem um profeta. E todas as vezes que o Senhor bola um plano aqui, que o Senhor bola uma estratégia, que o Senhor... Deus revela para esse profeta contra para o rei de Israel, e eles já estão esperando. Aí o rei muda. Você vê que esse cara, para saber disso, ele tinha que estar em Israel, né? Ele tinha que estar em Israel, ele estava infiltrado lá em Israel. Tinha que estar lá. Aí o rei diz assim, vamos mudar de estratégia. Ao invés de nós destruirmos a Israel, vamos matar o profeta. E manda buscar o profeta. Na sequência do texto, depois do versículo 14 do capítulo 6, aqui de 2 Reis, você vai ver que Eliseu está dormindo, talvez, está dentro de casa, ele, o Geazi, está de boa lá, tranquilão. E Geazi abre a porta e ele vê o exército da Síria na porta da casa dele. E Geazi se desespera. Porque Geazi, ele é ajudante de profeta, ele não é profeta. Estava falando ontem com a minha família. Você pode estar passando por uma dificuldade ou por um problema. Essa mulher estava passando por um grande problema. Só que tudo depende da visão. Quando Geazi abre a porta, ele vê o exército da Síria. E ele fala, vai morrer. Ele se desespera. E começa a dizer, Senhor, nós vamos morrer. Olha o tamanho do inimigo, do exército inimigo que está aí. Vieram nos buscar, eles vão nos matar. E Eliseu então acorda, eu fico pensando que Eliseu estava fazendo um café, gente. Porque eu gosto muito de café. Então eu sou profeta, acredito que Eliseu também gostava de café. Porque Eliseu também era profeta, né, gente? Talvez você goste de chimarrão e pense assim, então Eliseu estava preparando um chimarrão, né? Eu gosto de café. Talvez você goste de churrasco e vai pensar, não, Eliseu talvez estava preparando churrasco, porque eu sou profeta. Nós temos profeta aqui, sim ou não? Deixa eu ver. Porque depende da visão, queridos. Aí o Eliseu abre a porta e vê lá o moço desesperado, dizendo, não, nós vamos morrer, o exército inimigo está aí, vai nos matar. Eliseu, calma, rapaz, o que está acontecendo? Ele, olha aí, você não está vendo. Aí Eliseu então coloca a mão nos olhos dele e diz, Senhor, abra para que ele veja. Aí os olhos do menino, ou de Geazi, são abertos. E ele vê, queridos, que o que estava para guardar eles, ou o que estava cuidando deles, o que estava para proteger eles, era muito maior do que o exército da Síria. Agora, só que você precisa ser profeta. Porque com visão de profeta, com visão de ajudante de profeta, você só vai ver a dificuldade. Você só vai ver o problema. Mas com visão de profeta, você vai entender que o que está te cuidando, o que está guardando você é maior do que o que está no mundo. Essa mulher, ela estava passando por um momento difícil, muito grande mesmo. E ela vai até o profeta e diz assim, você sabe que o meu marido, teu servo, ele morreu e ele temia ao Senhor. Ele não estava falando de Eliseu, estava falando de Deus. Ele temia ao Senhor Deus. E ele morreu e a dívida acumulou. Eu já desfiz tudo que tinha, não tem mais nada. E agora os credores querem levar os meus filhos. Aí Eliseu diz assim, o que você tem? Ela diz, eu não tenho nada. Na verdade, ela não tinha nada, não porque... É como eu estava fazendo menção aqui, tentando levar você a entender. Imagine um casal com 2 filhos sem nada. Isso não existe, né, gente? Pelo menos um fogão eles vão ter que ter. Pelo menos um guarda-roupa, guardar as roupas vão ter que ter. Pelo menos uma cama para dormir eles vão ter que ter. Mas ela não tinha mais nada. Ela já tinha desfeito de tudo. E ela disse para o profeta, eu não tenho nada. A não ser uma botija de azeite. Segundo a tradição, queridos,
da época, todas as pessoas que entravam na escola para fazer, entrava lá para fazer o curso de profeta junto com Eliseu, ele ganhava uma botijinha de azeite, que representava o chamado, o ministério. Aí, ela falou, não tem nada, só tem uma botijinha de azeite. Você sabe o que eu entendo? Eu entendo que ela poderia ter tudo, ter vendido geladeira, fogão, lavadora de louça, máquina de lavar roupa, ela tinha vendido tudo. Mas a botijinha, que representava o chamado do marido, estava guardado. Sabe por quê? Porque chamado não se negocia. Chamado não. Aí você está pensando assim, pastor, mas quem tem chamado é vocês, os obreiros da igreja, os diáconos, os pastores, o pessoal que trabalha no som, o Anderson que está ali na porta, o irmão Luiz, o Ailton. O chamado é universal, queridos. Jesus nos chama para enviar, ele diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei todos. O chamado é universal. Só que ele nos chama para depois nos enviar. Depois que ele te treina, que ele cuida de você, que ele te protege, depois que ele te dá uma botijinha de azeite que você não vai negociar, que você não vai vender, que você não vai fazer negócio com ela, ele vai te enviar. Ela tinha vendido tudo, mas a botijinha de azeite estava guardada. O chamado estava preservado, cuidado, protegido, porque não se negocia chamado, não se negocia ministério, não se negocia. Aí Eliseu diz assim, então faz o seguinte, você ainda tem a botijinha? Tem. Então pega a vasilha com todos os teus vizinhos. Aqui eu quero falar de relacionamento, porque eu falei que eu vou falar de relacionamento e colheita. Aqui eu quero falar de relacionamento. Queridos, imagine vocês, se essa mulher não tivesse relacionamento com os seus vizinhos, se ela não tivesse amizade com os seus vizinhos, os vizinhos iam dizer assim, ó, só veio aqui quando estava precisando, está com dificuldade, veio bater na minha porta. Não, mas ela tinha relacionamento. Imagina se ela não tivesse relacionamento, se ela não tivesse amizade, se ela não tivesse talvez uma história na rua, no bairro onde ela morava. Um dia, eu fui visitar uma igreja assim do nada. Aí cheguei na igreja, o pastor, cheguei na igreja, fiquei umas 3 semanas visitando essa igreja. Nós ainda não tínhamos a nossa igreja em Sorocaba. Aí do nada o pastor pegou e foi embora. Chegou na minha casa, deixou o estatuto, regulamento interno, documentação da igreja e foi embora do nada. E eu falei, o que eu vou fazer com esse povo agora? Mas tá bom, aí eu e minha esposa fomos lá no primeiro culto, foi muito legal. No primeiro culto, uma irmã tinha entrado na igreja, gente, e tinha deixado um par de sapato, algumas coisas. Ela foi na loja, ela comprou, não sei como, ela soube, eu acho que ela orou, Deus revelou para ela, né? O número que eu calçava, que eu vestia. Ela foi na loja e comprou uns e me presenteou. No primeiro dia de culto. Nem conhecia eles direito. Só que o pastor, ele tinha deixado alguns aluguéis atrasados. E ele foi embora e só deixou o documento, não deixou dinheiro para pagar a conta. Então o menino pediu o prédio, eu tive que mudar de prédio e recomeçar. Daí que se tornou a nossa igreja em Sorocaba. Só que ele tinha uma mulher que congregava com ele. Na igreja, antes dele ir embora, uma mulher congregava com ele. No domingo de manhã, levantei, mas numa esperança de
fazer um culto tremendo à noite. Olha, hoje Deus vai curar, Deus vai salvar, vai ser muito bom. Orando, intercedendo, e o telefone toca. Eu vou atender o telefone e era essa irmã, ela tinha saído, acho que uns 2 meses antes do pastor ir embora, ela tinha saído da igreja. Ela me ligou e falou: pastor, eu estava naquela igreja lá há uns 6 anos. E eu acredito que eu tenho parte na igreja. Então eu queria pegar a minha parte em cadeira. Eu falei: olha filha, primeiro, que as coisas não são minhas, elas são de Deus. E a igreja está cultuando, o povo está lá, está cultuando. Tá, então você não vai tirar nada de lá. Aí ela começou a falar um monte de besteira pelo telefone. Aí Deus falou comigo. Daí ela começou a falar um monte de besteira. Aí eu falei para ela: filha, vamos fazer o seguinte. Você está dizendo que eu não presto porque eu não quero dividir as coisas da igreja com você. Você quer a sua parte em cadeira, você não tem parte aqui é de Deus. Falei: mas vamos fazer o seguinte, sai na sua rua, pega 3 vizinhos da direita e 3 vizinhos da esquerda e pergunta quem é você. E depois você vem na minha rua, anda a rua toda e pergunta quem sou eu. Queridos, ela desligou o telefone na hora, porque ela não tinha relacionamento, não tinha vizinho. Sabe aquela pessoa que tem calo no cotovelo, de ficar em cima do muro, vendo a vida dos outros, para fazer fofoca? Era ela. Os vizinhos detestavam. Tinha vizinho que dizia assim: se eu pudesse passar com o carro por cima dela, eu passava. Mas eu não posso. Ganhamos algumas pessoas na rua da casa dela. Tinha uma senhora ali que tinha um câncer. E ela estava congregando com a gente. E eu e a Simone chegou ali, agora cuidando desse pessoal, a gente não conhecia as pessoas direito. E uma hora eu estava pregando e tinha que correr na porta. E daí eu chamei, alguns dias observando essa irmã, eu chamei ela e disse: irmã, eu queria que você nos ajudasse, pelo menos por um período. Ela falou: pastor, eu posso orar até quinta-feira? Nós temos culto no domingo e na quinta. Eu falei: pode orar até quinta-feira. E quinta-feira a gente volta a conversar. Isso era no domingo. Na quinta-feira, ela voltou a falar comigo, depois do culto. Aí ela disse assim para mim: pastor, olha, eu fui diagnosticada com câncer. O câncer já estava do tamanho de uma laranja. E quando o Senhor me chamou para fazer parte desse ministério, para servir, eu fiquei pensando: Deus, como que eu vou fazer isso, se eu não sei quanto tempo eu vou viver? Como que eu vou assumir uma responsabilidade que eu não sei se eu consigo? Mas só que ela tinha exame na segunda e na terça-feira. Na segunda-feira ela passou no médico. O médico falou: viu, tem alguma coisa errada, a gente vai precisar fazer o exame amanhã de novo. Na terça-feira ela voltou no médico. Aí o médico disse: olha, eu não sei se erramos antes ou se estamos errando agora, porque eu já fiz 3 exames com você e os 3 constou um câncer. Agora eu já fiz 2 e eu não vejo mais câncer. E ela estava muito feliz, ela queria fazer um almoço para a gente. E enquanto nós estivemos em Sorocaba, ela serviu no reino. Então eu ia na casa dela e um dia ela falou para mim: falou: pastor, aquela irmã ali, aquela outra pessoa que eu estava falando, ela ainda frequentava a igreja. Falou: mas aquela irmã não tem amizade com ninguém na rua. Ela falou: graças a Deus, a gente deu graças a Deus quando ela saiu da igreja, porque é uma pessoa que não tem relacionamento. Só vive falando mal de outras pessoas, arrumando confusão. Imagine você, se essa mulher do livro de 2 Reis não tivesse relacionamento. O profeta disse assim: ó, vai nos seus vizinhos. O profeta não falou: vai na rua de cima, vai em outra cidade. O profeta não falou: converse com os seus parentes. Não. O profeta disse: vai nos seus vizinhos. Vai nos seus vizinhos. E tudo me faz entender, queridos, que ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos.
Foi pegue vasilha emprestada. E ela foi dos vizinhos. E pegou vasilha emprestada. E entrou no quarto segundo a direção do profeta. E pegou a pequena botija de azeite. E começou a derramar sobre as outras vasilhas que ela tinha pegado emprestada. Gente, era uma pequena botija. Mas começou a encher outras botijas. E o óleo da botija pequena não acabava. E começou a encher, e encheu, e encheu. Chegou o momento em que ela disse para o filho, viu, traz mais uma. O filho disse, mãe, não tem mais, acabou. Nem os vizinhos têm mais para emprestar, já era, acabou. Aí então ela foi até o profeta. Ela foi até o profeta e falou para o profeta, ó, não tem mais aonde eu pegar o azeite. Não tem onde eu pegar mais vasilha. As botijas foram todas cheias. Peguei vasilha na vizinhança toda. E enchi todas as botijas. E não tem mais de onde pegar, não tem mais o que fazer. Aí o profeta disse assim, ó. Venda. Paga a sua dívida. E viva do resto. Agora, ela não era solteira. Ou seja, ela não era sozinha. Ela tinha 2 filhos. Eu fico imaginando o quanto que era esse resto que o profeta disse. Quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Deus, ele tem o poder de fazer as coisas sair do nada, sim ou não? Romanos capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor, ele tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Se Deus quiser, se Ele quiser fazer um portal aqui, começar a sair leões aqui, Ele faz. Mas Ele não vai fazer, porque isso é contra a palavra, o princípio da palavra dEle. Porque Deus, ele vai começar a fazer milagre partindo daquilo que você já tem. Partindo daquilo que você já tem. Deus usou a pequena botija de azeite para resolver um problema para a vida toda daquela mulher. Para a vida toda dela, dos filhos, tudo. A pequena botija que representava o chamado do marido, resolveu toda a vida dos filhos. Talvez a pergunta nessa noite é: o que você tem? Porque é do pouco que você tem que Deus quer resolver os seus problemas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor? A pergunta é: o que você tem? Numa próxima vez nós vamos continuar. Vai falar sobre colheita. A partir do verso 7, vai contar uma outra história, que é a da sunamita. Mas hoje, eu quero encerrar por aqui. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os teus olhos. E Deus está dizendo assim, ó. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está dizendo o seguinte: o que você tem? Porque é desse pouco que eu quero resolver toda a sua vida, todos os seus problemas. Talvez a solução que o Senhor quer trazer para você hoje vai atravessar gerações, querido, porque foi isso que fez, ou foi isso que aconteceu com aquela mulher. O que você tem? O que você tem para oferecer hoje? Ou para entregar ao Senhor, dizer: Senhor, partindo daqui, a minha vida se resolve. O que você tem? Feche os seus olhos e comece a pensar: o que você tem para oferecer ao Senhor? Pastor, eu tenho cântico. Pastor, eu tenho adoração. Pastor, eu posso evangelizar, porque o meu chamado eu não negocio. Não é negociável. O
que você tem? Talvez com os olhos fechados. Eu quero ministrar algo aqui agora. Apague a luz para nós. Deixa só essa daqui da frente acesa. Isso. Pode apagar isso aqui também. Apaga isso aqui também. Eu quero ministrar algo aqui nessa noite. Não é comum. Geralmente não faço isso, queridos. Mas eu quero ministrar. Na vida daqueles que são ofertantes. Na vida daqueles que são dizimistas. Na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Em todas as áreas da sua vida. Talvez você olhando para a sua realidade hoje, agora, nesse momento, você não sabe como vai ser o amanhã. Você não sabe. Talvez a dívida, talvez, seja maior do que a sua fé. Hoje. Porque ela te preocupa demais, queridos. Porque você está olhando com o olhar de ajudante de profeta. E não com o olhar de profeta. Mas o Senhor quer te chamar para o quarto. Eliseu disse assim, ó, para ela: entra no teu quarto e fecha a porta. Você e os teus filhos e deita o azeite. O Senhor quer ter um particular com você. Está te chamando para um momento de relacionamento. Um momento de intimidade com Ele. Porque é lá no seu quarto que Ele vai te dar a direção, querido. E talvez nesse momento a tua fé não alcança. Os seus problemas são maiores do que. Aí você diz assim: pastor, mas a minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Porque a Bíblia não, o grão de mostarda não fala de tamanho, queridos, mas fala de resistência. O grão de mostarda é o único que pode ser congelado ou pode ser queimado. E você jogar ele na terra, ele vai germinar. Estou querendo dizer que a sua fé pode ser provada, tanto na água, no gelo, no fogo, mas ela vai produzir. E é para um particular que Deus te chama nessa noite. O que você tem? É partindo daquilo que você tem. Essa pergunta é para você pensar e não para mim. Mas é partindo daquilo que você tem que Deus quer fazer um milagre na sua vida. E quer mudar a sua história. E quer mudar a sua história.